Imagine ser o homem mais poderoso do mundo e ainda assim acordar todos os dias lutando contra si mesmo. Imagine comandar exércitos, decidir o destino de impérios, enfrentar traições, pestes e guerras e mesmo assim escrever em silêncio. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Esse homem existiu e seu nome era Marco Aurélio. Mas o que um imperador romano tem a ensinar para você, que está lidando com ansiedade, pressão, medo, rejeição e dúvidas todos os dias? Muito mais do que você imagina, porque Marco Aurélio não escreveu para impressionar os outros, ele escreveu para não enlouquecer, para manter a alma viva no meio do caos. E talvez seja exatamente isso que você esteja buscando agora. Marco Aurélio não foi apenas um imperador, ele foi um guerreiro da mente. Nascido em 121 DC, em Roma, em uma família nobre, Marco teve acesso ao melhor da educação e da política romana. Mas mesmo com todos os privilégios, carregava em si uma inquietação profunda. Como permanecer íntegro no mundo corrompido? Como manter a calma diante da injustiça? Como viver com honra em meio à vaidade? Aos 12 anos, começou a vestir a túnica dos filósofos e dormir no chão, como forma de autodisciplina. Desde cedo, buscava algo que poucos em sua posição procuravam: caráter. Seu destino político colocou-o como herdeiro de Adriano e depois de Antonino Pio, adotado como filho e moldado para se tornar imperador. Mas o que o tornou imortal não foi o cargo, foi o que ele escreveu. Em meio às suas campanhas militares, Marco escreveu o que hoje conhecemos como Meditações, um diário íntimo, nunca destinado à publicação, onde ele registrava reflexões, confrontos internos e tentativas sinceras de se manter no caminho estoico. A grandeza de Marco não está no fato de ter governado Roma, está em ter governado a si mesmo. Enquanto enfrentava pestes, traições, guerras no Danúbio e mortes pessoais, ele escrevia: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força." Quantas vezes você se sente sufocado por aquilo que não pode controlar? Pelo que os outros fazem? Pelo que não sai como esperado? Marco também sentia isso, mas ele treinava algo que você pode treinar hoje: a separação entre o que depende de você e o que não depende de você. Esse é o coração do estoicismo. Você já tentou controlar o que está fora? Forçar que os outros te entendam? Tentar evitar todas as críticas? Tentar garantir que tudo saia exatamente como você planejou? Marco Aurélio viveu entre senadores corruptos, generais ambiciosos, cortesãos bajuladores e até parentes que queriam sua queda. E mesmo assim, ele escreveu: "É tolice tentar escapar das críticas, assim como seria tolice tentar escapar do vento. Você não pode controlar o vento, mas pode aprender a ajustar as velas. Este é o caminho de quem decide viver com lucidez." Marco enfrentou situações que teriam quebrado qualquer um. Imagine perder quase todos os filhos ainda pequenos. Imagine liderar o império enquanto lida com uma das piores pandemias da antiguidade, a peste antonina. Imagine escrever reflexões sobre paciência e bondade, mesmo sabendo que boa parte das pessoas ao seu redor era movida por interesse. A melhor vingança é ser diferente daqueles que te feriram. Marco Aurélio. Ele não reagia por impulso, ele respondia com consciência. É aqui que começa o aperfeiçoamento, quando você escolhe parar, respirar e refletir antes de agir. Quando você observa a sua raiva em vez de deixá-la te guiar. Quando você transforma a dor em crescimento. Marco aprendeu que a liberdade não é fazer o que se quer, é ser maior do que os próprios desejos. Marco Aurélio não escrevia para os outros, ele escrevia para si, para não se perder no poder, para não se corromper com os elogios, para não ceder ao orgulho. Ele repetia frases como mantras, anotava lembretes como um aluno disciplinado da vida. Pare de discutir o que significa ser um homem bom. Seja um. Tudo que ouvimos é uma opinião, não é um fato. Tudo que vemos é uma perspectiva, não é a verdade. Essas frases não são só belas, são armas mentais, ferramentas de resistência contra a vaidade, a ilusão
o ego. E você também pode criar as suas próprias. Escreva, releia, reflita, crie sua armadura filosófica. Sua mente precisa de treino tanto quanto seu corpo. Você já percebeu como a busca pela imagem perfeita está consumindo as pessoas? Likes, seguidores, status, visibilidade. É uma busca incansável por aplausos, mesmo que isso custe a verdade. Marco Aurélio tinha tudo para cair nessa armadilha. Era imperador, poder absoluto, todos o bajulavam, mas ele escrevia: não perca tempo discutindo como deveria ser uma boa pessoa. Seja uma. A glória em vida é um brinquedo de criança. Ele entendia que o verdadeiro valor não está no que dizem de você, está em quem você é quando ninguém está vendo. E você? Quanto da sua vida está sendo vivida para ser vista pelos outros? Quanto da sua energia está sendo gasta tentando parecer algo ao invés de se tornar algo? Marco Aurélio fazia do estoicismo seu escudo pessoal. Enquanto o império desmoronava por fora, ele se fortalecia por dentro. Enquanto os bárbaros invadiam as fronteiras do norte, ele reforçava as muralhas da alma. E isso não era feito com discursos vazios, era com prática, com disciplina, com vigilância interna. A alma se torna tingida com a cor dos seus pensamentos. Marco Aurélio. Se você passa o dia alimentando pensamentos negativos, julgamentos, ansiedade, comparação, sua alma absorve isso. Sua presença carrega esse peso. Mas se você cultiva pensamentos de clareza, compaixão, força e humildade, sua alma se transforma num lugar seguro. Marco nos ensinou que o estoicismo não é uma filosofia para ler, é uma prática diária. Marco Aurélio também foi mestre em ressignificar a dor. O obstáculo é o caminho. Marco Aurélio. Essa frase mudou a vida de milhares de pessoas e pode mudar a sua. Ela ensina que o que te bloqueia pode te construir, que aquilo que te dói pode te refinar. Marco perdia filhos e escrevia sobre gratidão. Era traído e refletia sobre perdão. Era atacado e respondia com justiça. Ele não reagia por impulso, ele respondia com consciência. É aqui que começa o aperfeiçoamento, quando você escolhe parar, respirar e refletir antes de agir. Quando você observa a sua raiva, em vez de deixá-la te guiar. Quando você transforma a dor em crescimento. Marco aprendeu que a liberdade não é fazer o que se quer, é ser maior do que os próprios desejos. O que Marco Aurélio nos deixa como herança. Mais do que um livro, Meditações é um espelho. Nele, vemos um homem que tinha tudo, mas lutava todos os dias para não perder o essencial. Vemos um imperador que dizia: não se orgulhe do poder. Um filósofo que dizia: não reclame da dor. Um ser humano que dizia: aceite a vida como ela é e faça o melhor com ela. A sabedoria de Marco Aurélio não veio fácil. Ela foi forjada em perda, responsabilidade e sofrimento silencioso. A verdadeira filosofia não nasce nos livros. Nasce no impacto da vida real. Ele perdeu quase todos os filhos. A esposa, Faustina, foi alvo de rumores e infidelidades. Os senadores o traíram. A peste matou milhões durante seu governo. E mesmo assim ele escrevia: aceite tudo que vier, tecendo-o com sua vida como se fosse algo que você mesmo escolheu. Essa frase, você consegue sentir o peso que ela carrega? Aceitar o que vem, não como quem se rende, mas como quem transforma o imprevisível em oportunidade. Isso é viver com grandeza. A paz estoica não é apatia, é domínio interior. Alguns confundem estoicismo com frieza, mas Marco Aurélio amava profundamente. Ele amava Roma, amava sua família, amava a verdade. O que ele fez foi elevar o amor à lucidez. Ele não se permitia ser escravo das emoções, mas também não se anulava. A felicidade está em viver de acordo com a natureza. Isso significa viver alinhado com a realidade, aceitar o que é,
e, dentro disso, fazer o seu melhor. Você não precisa controlar tudo. Precisa apenas assumir o controle de si. Marco não esperava gratidão. Ele servia porque era o certo. Ser imperador era um fardo, e ele sabia disso. Ele não esperava reconhecimento, não buscava ser querido. Ele buscava fazer o que era justo. Faça o bem e esqueça. Ele é a sua recompensa. Você já fez algo certo e ninguém percebeu? Talvez até te criticaram por isso. Marco também passou por isso. E mesmo assim ele continuou, porque o valor das ações está em quem você se torna ao realizá-las, não no retorno que elas geram. Esta é uma das maiores lições para quem vive em um mundo imediatista e sedento por aprovação. Marco Aurélio tinha o hábito de refletir todas as manhãs. Antes de governar, antes de enfrentar o mundo, ele enfrentava a si mesmo. Hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e insociáveis. E nada disso poderá me ferir, porque são apenas reflexos da ignorância. Esse tipo de preparação matinal é transformadora. E você também pode fazer isso. Antes de começar o dia, respire. Antecipe os desafios. Prepare seu espírito. Lembre-se que você não controla o mundo, mas pode dominar sua postura diante dele. Esse simples ritual pode mudar completamente a forma como você vive. Você está aqui para se aperfeiçoar, não para ser perfeito. Marco não era perfeito. Ele sabia de suas falhas. Escrevia sobre elas. A cada página de meditações, sentimos que estamos lendo a alma de alguém que está tentando se manter firme. Isso é inspirador. Porque você não precisa ser impecável. Você precisa ser sincero com o seu processo. Se hoje você erra, tudo bem. Mas você erra consciente. E volta. Recomeça. Refina. Se aperfeiçoa. Essa é a jornada estoica. Ser melhor hoje do que foi ontem, mesmo que 1 milímetro. Muitas vezes Marco escolhia o silêncio. Diante de ofensas, ele escrevia: se você se irrita com as coisas, não com as pessoas, sua vida será mais leve. Quantas vezes você já reagiu a alguém com raiva e depois se arrependeu? Marco nos ensina que nem toda batalha merece resposta. E nem todo ataque merece atenção. O verdadeiro poder está em manter a serenidade mesmo diante do caos. Marco morreu no campo de batalha, longe de casa, em 180 d.C. E mesmo com todo o poder que teve, não deixou monumentos grandiosos para si. Deixou um caderno. Palavras. Palavras que atravessaram séculos. E hoje chegam até você, porque tudo que é verdadeiro permanece. Você também pode ser um imperador do espírito. Você não precisa de um trono para governar sua vida. Precisa de clareza, de força moral, de constância. O que Marco Aurélio fez, você também pode fazer. A batalha é interna e ela começa agora. Antes de dormir hoje, pergunte-se: se alguém lesse tudo o que eu pensei hoje, encontraria nobreza? Essa pergunta pode transformar sua consciência. Se você escutou até aqui, você é mais do que ouvinte. Você é buscador. Você é corajoso. Você está escolhendo crescer enquanto muitos ainda vivem no automático. Você merece ser respeitado. Você merece sua própria admiração. Você está moldando algo valioso dentro de si. Continue, porque como Marco Aurélio, você está se tornando imperador da sua própria vida. Se essa mensagem te tocou, escreva nos comentários: eu escolho a disciplina estoica. E compartilha com alguém que precisa lembrar que é possível vencer o caos de dentro para fora.